Olá, alunos, aqui é o professor Luiz, professor de Química, e hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre o tema propriedades coligativas. É um exercício geral, assim, da aplicação direta das equações. Claro que tem outros exercícios bem mais interessantes do que esse daqui, mas aqui para a gente aplicar a equação, a gente vai ver como é calculado a variação de pressão, de temperatura, através da adição do soluto não volátil. Então, a primeira questão vai se relacionar com o tema tonoscopia. Eu vou ter a pressão inicial, pressão máxima de vapor da água, né, que é 17,54 a 20 graus. Eu vou adicionar 36 gramas de glicose, que é o açúcar, a massa molecular é 180 e o solvente é água. Normalmente nesses exercícios o solvente sempre vai ser água. Então a constante da tonoscopia é mais fácil de você encontrar. Qual é o abaixamento relativo e o absoluto da solução? A gente vai ter que lembrar que a equação para você encontrar o abaixamento relativo, eu já coloquei aqui, né? Coloquei a foto da equação, é dada por essa equação aqui. O abaixamento relativo é diretamente proporcional à molaridade. Esse valor aqui é o valor da molaridade, W. M1 é a massa do soluto, que no caso é a glicose, o açúcar, né? M2 é a massa da água. M1 é a massa molar do soluto, que já foi mencionado, já foi dado aí, 180. E o Kt ele vai ser encontrado, é a constante tonoscópica, é a constante da tonoscopia, que no caso da água é esse valor que está aqui, ó, 18, que é a massa molar da água dividido por 1000. Esse é o valor da constante. Se fosse usado outro solvente, então esse valor seria outro, né? Se fosse um álcool, por exemplo, ou um solvente orgânico qualquer, o valor da constante seria a massa molar da constante dividido por 1000. Se você já tem a constante, basta jogar aqui na equação e substituir os valores. Quando você faz isso, você obtém o ΔP. Então, o ΔP para essa equação vai ser toda a constante, que é 18 sobre 1000, vezes a molaridade. Então, aqui vai ficar bem fácil de você encontrar a variação, mas talvez para encontrar a pressão final, né, que vai ser um pouco menor, aí você vai ter que pensar um pouquinho, né? Mas é simples de encontrar. Você pode cortar esse 1000 com 1000 aqui, né? Esse 18 normalmente ele é proporcional ao valor da massa que está aqui. Então aqui vai ficar 10. A conta no geral vai ficar 36 dividido por 5000, que vai dar esse valor aqui, 0,072. Esse aqui é o relativo. Para você encontrar o absoluto, você tem que fazer uma subtração. Pega o valor inicial e subtrai desse, né? Se é 17,54 o valor do P0, né? 17,54. Então aqui vai ficar que é P final, ou melhor, P inicial menos P final. E isso aqui é igual a 17,54 vezes 0,0072. Tá? Então aqui vai ficar 17,54 menos P igual a essa multiplicação aqui. Tá? Vou fazer a conta aqui na calculadora. Vai ficar 17,54 vezes 0,0072. Dá 0,12. Tá? 0,12. Então P final vai ser esse valor menos esse. Ou esse valor menos esse e trocando o sinal aqui, né? Ficar 17,54. Ficar 17,4. Esse é o valor da pressão. Um abaixamento muito pequeno, né? Tá? Considerando que a pressão, cadê? É 17,54 mesmo, hein? É 17,54. Tem errado ali. Considerando que a pressão inicial era 17,54, ela foi para 17,4. Tem um abaixamento bem pequeno, né? Pelo conceito, você sabe que quando você adiciona um soluto não volátil, vai diminuir essa pressão aqui. Então, a pressão final vai ser, ela vai ser menor.
Sempre ela vai ser menor porque você está falando de abaixamento quando você adiciona o soluto. A crioscopia, está errado esse nome aqui, né? Crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento, de fusão, quando você adiciona um soluto não volátil. Então aqui eu tenho 8,9 gramas do soluto. Aqui são substâncias orgânicas, né? Tem o antraceno e o benzeno. A temperatura de congelamento, que é a fusão do benzeno, é 5,42 graus Celsius. E tenho aqui a constante que foi dada do benzeno, que é 5,12 graus. Aqui tem a massa molar. Nesse caso aqui você tem que calcular a massa molar, mas a gente já vai jogar direto para não se enrolar com esses valores aí, tá? Então tem todos os dados que você precisa, mas a equação é diferente, né? A equação aqui, a variação de temperatura de fusão, de congelamento, vai ser diretamente proporcional à molaridade. A molaridade vai aparecer nos 3 casos aqui. Só a pressão osmótica que é diferente, que aparece a molaridade. Então vai aparecer 1000 M1, que é a massa do soluto, né? 1000 vezes 0,8,9. A massa do solvente aqui já, que é 256. E a massa molar também. Essa constante normalmente ela vem fornecida na questão e a temperatura que a gente tem é 5,42. Tem que ser ela porque normalmente ela é maior, né? Tem que ser maior porque a temperatura final ela é menor. Então aqui não pode ser negativo. Então é sempre o inicial menos o final aqui nesse caso, porque a variação não pode ser negativa no caso. Já que a gente está falando de abaixamento de temperatura. Então esse valor aqui é sempre maior do que esse. Então aqui vai sempre dar positivo. Se você for fazer as contas. Você tem 2 formas de fazer. Você primeiro calcula a molaridade, depois multiplica pela constante e depois faz a última etapa. Aqui já foi dado direto. E aqui você já tem 5,12. Aqui vai dar um resultado. Você multiplica 5,12 vezes esse resultado todo aqui e depois subtrai desse valor. Então a temperatura aqui já dá para perceber que teve 1 grau de diferença. Aqui já uma variação mais interessante do que a questão passada, né? A ebulioscopia também está se referindo à temperatura, só que agora eu estou falando da temperatura de ebulição. Que vai mudar aqui a temperatura de ebulição. A temperatura que vai aumentar, diferente dos outros. 10 gramas de uma substância, massa molar 266, foram dissolvidos em 500. Aqui ele não sabe qual é a substância. Qual a temperatura de ebulição na pressão normal. Tá? A substância que ele não forneceu, só disse que era uma certa substância. Mas se a gente tem todos os valores aqui, massa 1, massa 2, massa molar 1, a gente já sabe calcular. Basta ter a constante ebulioscopia, né? Ebulioscópica. Calor latente de vaporização, que é interessante você precisa ter para poder encontrar a constante. Então vamos lá. A constante nesse caso aqui, você tem que usar essa equação aqui que leva em consideração a temperatura de ebulição, que é 77, que tem que estar em Kelvin. Então aqui a constante ebulioscópica, a constante de ebulioscopia já é um pouquinho mais complexa do que as outras, né? A constante da tonoscopia, você divide a massa molar do solvente por 1000. Aqui você tem que usar esse valor aqui, ó. Calor latente, a constante T2, que é a temperatura de fusão ao quadrado, 1000 sobre 1000 vezes o calor latente. Isso vai dar aproximadamente 5,32, que é igual à constante crioscópica, né? Se você lembrar, é igual à constante crioscópica. Então joga aqui na equação e o procedimento vai ser o mesmo. Houve um relativo aumento aqui da temperatura, mas foi muito baixo comparado à crioscopia, que foi 0,4 graus Celsius. A temperatura aqui aumentou, mas aumentou de 1 grau muito pequeno. Tá? Então você primeiro calcula a constante, depois você vai para a relação da variação de temperatura. A questão 4 já é um pouquinho mais interessante para a gente ver, porque você vai analisar um gráfico e vai verificar a volatilidade das substâncias. Tá? Esse gráfico tem a substância A, AP e B.
O gráfico da substância A, representa a temperatura, a pressão de 760 a 80 graus. Por esse gráfico, a gente nota que A é mais volátil do que AP e é mais volátil do que B. Quer dizer que ela evapora com maior facilidade. E a pressão dela é maior comparando as outras três, né? Se a gente fosse analisar aqui, o a 80, a pressão para ele evaporar é 760. O AP seria bem abaixo, seria aqui, ó. A pressão a 80 graus seria mais ou menos aqui. Aí você teria que puxar para cá para ver qual é o valor dessa pressão. E de B também, você puxa ele para cá para saber qual é o valor da pressão. Então é abaixo, eles tinham uma pressão máxima de vapor abaixo do A. A é o mais volátil aqui. Esse aqui é mais volátil e o B é menos volátil. Então vamos analisar as alternativas. A amostra A constitui-se um líquido menos volátil. Não, a gente viu que o A ele é mais volátil. O A ele é mais volátil, então não é menos. Então aqui está errado. Está errado essa daqui. B. A amostra B pode ser constituída de solução aquosa de cloreto de sódio. A B, cloreto de sódio, sim. Isso está correto. Está correto. Por quê? Porque ele é menos volátil. Tá? Isso aqui pode estar correto. Ele é menos volátil, então vai demorar mais para evaporar. Você adicionou uma substância e vai demorar mais para evaporar. A amostra B constitui um líquido que evapora mais rapidamente. Não, o que evapora mais rapidamente é o A. O A evapora mais rapidamente do que o B ou AP. A amostra A pode ser constituída solução. Não, aqui também está errado. Se você tivesse uma solução de sacarose, demoraria mais a evaporar. E a amostra B constitui uma solução preparada com soluços diferentes. Aqui também não dá para saber. Não dá para saber porque o A é mais volátil do que o B. Então, soluções diferentes, né? Poderia estar certa, né? Se a amostra A e B constituem, mas a resposta correta, temperaturas iguais, né? Então é a B mesmo. A resposta correta aqui é a letra B. Pelo menos aqui está mais direto e a gente sabe que realmente a amostra B pode ser constituída em solução cloreto de sódio, porque ela demora mais para entrar em ebulição. Tá? Então aqui a resposta é a letra B. Tá aqui, letra B, o gabarito dessa questão. Mais uma questão sobre volatilidade para a gente analisar o gráfico. Tá? A pergunta é, dada a temperatura, né, que é esse eixo aqui, e a pressão, quem é a substância mais volátil? Mais volátil é aquela que evapora com mais facilidade. A mesma temperatura, ela tem uma pressão maior. Então, você comparar, por exemplo, a 20 graus, né? Observando 20 graus, qual é aquela substância que tem maior pressão? É justamente essa substância aqui em vermelho, que é a substância 1. Tá? Ela evapora com mais facilidade, que é uma temperatura, ela está acima dos outros. Tá? Então aqui ela já evaporou. Então a resposta correta aqui, bem rápido, bem simples aqui, é a letra A. E para a gente terminar, a propriedade de osmoscopia, que é aquela que vai identificar qual é a pressão exercida através de uma membrana. Que é muito simples. Você tem que a pressão, o volume, o número de mol, que é M sobre Mzão, é RT. O volume já foi fornecido, 820 ml, que você não pode usar litro, não pode usar ml, usa litro, 0,820. A massa 6 gramas, a massa molar 180, aqui você acha o número de mol, a constante e a temperatura de 27 graus que você tem que usar em Kelvin. Então a pressão é igual a 1. A pressão osmótica é diretamente proporcional à molaridade. Quanto maior a molaridade, maior a pressão osmótica. Então a gente finaliza essa aula e a gente volta numa próxima com outro tema para esse ano aí, para o segundo ano do ensino médio. Valeu!